Eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade e a honra desse convite, e principalmente numa casa tão importante como a Academia de Letras de São Paulo. Quero cumprimentar todos aqui presentes na pessoa do deputado Luiz Orgas de Bragança, que com o prestígio do seu grande nome, que se confunde com a história do nosso Brasil, nós vimos naquele magnífico filme introdutório, teve a coragem de trazer, digamos assim, esse debate necessário. Aqui não vai falar o doutrinador, que eu não sou, não vai falar o professor, que eu também não sou. Vai falar o estudioso do direito e o juiz. Eu acompanho a trajetória do deputado Luiz Felipe, desde que Sua Excelência se elegeu, e estive presente no lançamento do seu livro, um grande livro, Por que Somos um País Atrasado? E o deputado, ele não se limitou, é muito fácil apresentar um diagnóstico, mas ele foi além, ele apresentou a terapêutica adequada. Eu me recordo de uma frase do cardeal de Richelieu, grande político francês, aplicada ao judiciário, mas que se aplica a qualquer problema na realidade. Ele diz, é muito fácil apontar os defeitos da justiça, difícil é obter-lhes o remédio. Mas o deputado, ele foi cirúrgico. Lá no seu livro, um livro didático, de leitura fácil e de boa pesquisa, ele aponta: a primeiro dos nossos grandes problemas e graves problemas é a Constituição. E aqui eu vou me permitir, respeitosamente, quase que pedindo desculpas à professora Maria Garcia, mas nós não temos uma boa Constituição. Esse não é um pensamento recente meu. Nós temos uma Constituição casuística. Na realidade, até nós temos um regulamento. É uma Constituição, é a mais extensa que nós já tivemos, certamente uma das mais extensas do mundo. Os senhores vejam que a Constituição norte-americana possui meia dúzia de artigos e sobrevive a mais de 200 anos, com 27 emendas, se não me falha a memória. O professor Dallari lembrou aqui, a atual Constituição já está em 122 emendas. Isso, senhores, é mais extenso que a primeira Constituição republicana, que tinha 90 artigos, 90 a 91. Senhores, vejam, o número de emendas da atual Constituição já superou o texto da primeira Carta Republicana. O ADCT, o Ato das Disposições Finais e Transitórias, que é apenas para regular a transição de um ordenamento jurídico para outro, o nosso, já ultrapassa a extensão da primeira Constituição Republicana. É mais extensa que a Constituição da França, quase tão extensa quanto a Constituição da Alemanha. Mas, para mim, o mais grave defeito da Constituição de 88, além dela dispor o que não é matéria de Constituição, e ela engessa a nação. Antes de vir para cá, eu obviamente não tive nenhuma pretensão, eu vou observar esse prazo, viu? Eu não tive nenhuma pretensão a proferir uma palestra sobre a reforma, a necessidade da reforma. Isso aí tem pessoas muito mais autorizadas do que eu, mas eu digo como juiz a dificuldade da aplicação da Constituição. Ela não possui um texto, se nós formos somar artigos, parágrafos, incisos, ultrapassa os 1000 artigos, ela não possui uma unidade de pensamento. A composição dela nos nossos constituintes foi certamente a mais fraca da República, da nossa história. Falamos aqui na Constituição Imperial, na Carta Imperial, a professora Maria Garcia trouxe a Carta Imperial de 1824, ela só teve uma reforma, que permitiu, inclusive, que Pedro II, o antepassado do nosso deputado, inclusive para quem gosta, e a professora Maria Garcia tem toda a razão, não se conhece mais a história do Brasil, este grande brasileiro foi reeditada a biografia do diplomata Heitor Lira, uma biografia de mais de 1000 páginas desse grande brasileiro. E lá ele diz uma frase, eu reli essa obra recentemente, ele diz uma frase que diz mais ou menos o seguinte: enquanto não se melhorar a educação, os maus resultados das eleições persistirão. O povo precisa ser educado no ethos da democracia, da boa política. Não basta só nós repetirmos as eleições, nós precisamos melhorar a qualidade do sistema político. E quando nós vimos aqui o início daquele maravilhoso filme, a grande frase do preâmbulo da Carta Americana, "We the people", nós, o povo, que é o grande ausente. Isso foi dito aqui por todos. E, inclusive, o deputado Luiz Felipe, com autoridade de um parlamentar. Em primeiro mandato, ele disse muito bem. As limitações, a Constituição de 58 da França, que está em vigor até hoje, diga-se de passagem, trouxe estabilidade,
àquela república, né, ela foi submetida pelo presidente de Gaulle à aprovação popular. Nós aqui não utilizamos esse instituto, e para temas importantes, né? A atual Constituição, pelo seu detalhismo, ela adotou uma ideologia econômica. Eu lembro de em 1902, o juiz Oliver Wendell Holmes, um dos mais brilhantes juízes da Corte Suprema dos Estados Unidos, participou do julgamento da constitucionalidade da primeira lei antitrust norte-americana. E ele, no seu voto, ele diz: a Constituição não pode ter ideologia econômica. Isso dito de uma Constituição que, na época, tinha recém-ultrapassado o seu centenário. A nossa tem pouco mais de 30 anos, e muitas dessas reformas, diga-se de passagem, necessárias para atualizá-la, elas não romperam me perdoe a expressão, ela não é bonita, esse ranço ideológico, né? Um dos graves defeitos, por exemplo, da Constituição de 46, e aqui o nosso grande mestre Ives Gandhi, aqui eu rendo as minhas homenagens, um dos graves defeitos daquela Constituição era o sistema tributário. Porque ele não só ele era atrasado, como ele não respeitava a realidade econômica. Nenhuma lei, senhores. Aqui eu vou entrar indevidamente na área do deputado Luiz Felipe, economista que Sua Excelência é. Nenhuma lei sobrevive, e com muito mais razão a Constituição, respeitando a realidade, sobretudo a realidade econômica. O nosso sistema tributário é totalmente anacrônico, né? Primeiro pela dificuldade de convivermos numa federação, né? A federação ela é necessária, mas pretender traçar um sistema tributário, esse foi um mérito, diga-se de passagem, do nosso Código Tributário Nacional, que embora tenha 60 anos, foi elaborado, e aqui está o nosso mestre Ives, não vai me desmentir, pela mão de mestres. Tanto que não tem um artigo dele com a sua inconstitucionalidade declarada. Mas quem eram os nomes? Alemar Balheiro, Rubens Gomes de Souza, entre outros tantos. E o estudo que levou à edição daquela lei, e a própria reforma constitucional, a emenda constitucional número 18, ainda a Constituição de 46, foi precedido de estudos de 10 anos anteriores. E isso nós estamos fazendo aqui. O deputado Luiz Felipe, todos aqueles que acompanharam esse projeto magnífico, lançaram a semente. Cabe a nós regarmos essa semente dentro da democracia, obviamente, nem se discute isso. Me parece que o valor da democracia brasileira, não vejo, apesar da paranoia de alguns, aí não vejo nenhum risco quanto a isso. Esse é um valor que foi assimilado e a sociedade não abrirá mão dele. Então, we the people, nós o povo, é que deveremos trabalhar em cima do projeto, opinar sobre ele, para que possamos ter uma Constituição à altura do nosso país e sobretudo, do nosso tempo. Quando se pretende uma Constituição, né, ela obviamente está na sua definição implícita e expressamente a sua perenidade, como a Constituição norte-americana. Está lá há 200 anos, ninguém cogita lá de constituinte, não há necessidade. E ela é atualizada por uma Suprema Corte composta, né? E eu quero lembrar aqui, o nosso Supremo Tribunal Federal, pouca gente sabe, talvez alguns dos seus integrantes nem tenham se dado conta disso. Ele está se aproximando dos seus 200 anos de existência, em 2028, porque ele não foi criado na República, ele foi criado e instalado em 1828 pelo nosso imperador Dom Pedro I, seu antepassado. Mantido na República, tanto que muitos dos seus integrantes persistiram na primeira composição, já com nova nomenclatura, Supremo Tribunal Federal, e com novos poderes. Mas a instituição é a mesma. Então nós estamos completando quase 200 anos. E esta composição, muitas das críticas que se fazem, a pergunta que eu faço é: onde é que estava o Senado? Nos Estados Unidos, eu assisti a sabatina da última indicada da Suprema Corte pelo presidente Biden. A sabatina, que dura lá várias semanas e meses, ela foi duramente sabatinada e com educação e pertinência pelos senadores. Sabatina não é para ofender ninguém, é para ver se aquele indicado está à altura da moldura constitucional, né? Então, o Senado precisa fazer o seu dever de casa, a população participa dessa indicação, inclusive podendo assistir e participar das sabatinas. Eu quero agora cumprir o prazo e quero cumprimentar Vossa Excelência, deputado Luiz Felipe, e toda a equipe que participou da elaboração desse precioso texto, e principalmente pelos integrantes muito superiores a mim,
que aqui estão para debatermos esse importante projeto de nação. Muito obrigado a todos.